Gente, hoje nós vamos estudar o ciclo biogeoquímico. O que quer dizer a palavra? Bio, vida. Geo, terra. Química, elemento químico. Certo? Por isso que é ciclo biogeoquímico. Vamos ver o porquê. Então é a ciência que troca, é a ciência que estuda a troca de materiais entre os componentes bióticos e abióticos do meio ambiente, certo? Os seres vivos mantêm uma constante troca de material com o meio ambiente. Ele retira elementos químicos do meio ambiente, utiliza esses elementos químicos, né? E depois eles são devolvidos novamente ao ambiente. É o que nós fazemos normalmente, certo? Bom, então o ciclo biogeoquímico é a ciência que vai estudar a troca de materiais entre os componentes bióticos, entre os componentes vivos e abióticos. Nós já vimos isso. Os abióticos são aqueles componentes que influenciam sobre os seres vivos, né? E os bióticos são os seres vivos, tranquilo? Vai haver uma troca entre o meio ambiente e os seres vivos, tranquilo? Bom, antes disso nós vamos estudar os 4 componentes da matéria orgânica. Guarda essa palavra, chão. O que quer dizer chão? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Chão. Esses 4 elementos, eles entram na composição da matéria orgânica, dos seres vivos, né? Ser vivo é formado de matéria orgânica. Vamos ver primeiro, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Vamos ver primeiro o ciclo do hidrogênio. As trocas entre os seres vivos e o hidrogênio serão estudadas no ciclo da água. É através do ciclo da água que nós vamos ver o ciclo do hidrogênio. Tranquilo? Bom, a água ela está em constante mudança de estado físico. Uma hora está no estado sólido, outra hora ela está no estado líquido ou de vapor, né? Toda hora. E vai haver sempre uma troca. Tá? Vai haver sempre uma troca dessas substâncias, principalmente com os lagos, os rios, a atmosfera, né? Tá? Vai haver sempre troca. Um solo, atmosfera, seres vivos. Vai haver sempre uma troca de hidrogênio através da água, é claro, né? Então, o ciclo da água. Vamos ver como é que ocorre o ciclo da água. Inicia, gente, com a água líquida. A água líquida do solo, ela evapora. Ao evaporar, ela vai subir e vai atingir as camadas mais altas da atmosfera. Quando ela atinge a camada mais alta da atmosfera, ela vai condensar. Então, o ciclo da água, gente, quando forma nuvens, o que vai acontecer? A água vai voltar vai voltar para o ambiente terrestre, para o continente, em forma de chuva, neve ou granizo. Tranquilo? Quando essa água bate no solo, o que vai acontecer? A água vai para os lagos ou vai para os rios. Ou essa água entra nas camadas permeáveis da água. Entrando nas camadas permeáveis, ela vai acumular no reservatório subterrâneo. Qual que é o reservatório subterrâneo da água? São os lençóis freáticos, certo? Ela vai formar os lençóis freáticos lá na parte subterrânea, tá? Como que a água vai retornar novamente? Os seres vivos, eles ingerem a água para sua sobrevivência, tá? E através da respiração, né? Da excreção de fezes, urina e da transpiração, ela vai devolver essa água novamente para o meio ambiente. Essa água é utilizada pelos seres vivos, principalmente pelas plantas. Então,
a água ela participa de um monte de atividades no nosso organismo. O mais importante é na planta, tá? Na planta vai ocorrer o maior fenômeno da natureza, que é a fotossíntese. Tranquilo? Então, através da fotossíntese, o que vai acontecer? Durante a fotossíntese, a luz solar ela é absorvida pela clorofila, né? A clorofila absorve a luz solar e assim que ela absorve a luz solar, vai haver um fenômeno. O que a planta utiliza na fotossíntese? Gás carbônico, água para produzir o quê? Compostos orgânicos e oxigênio, certo? Então, o que vai acontecer? A luz solar quebra a molécula de água. Quebra como? É a fotólise. Fotólise da água. Chama fotólise. Fotólise o quê? É a quebra da molécula de água pela ação dos raios luminosos. Tranquilo? Quando ele quebra a molécula de água, a planta vai absorver o hidrogênio. É dessa maneira que o hidrogênio entra na composição da matéria orgânica. Tá? Ela é incorporada à matéria orgânica através da fotólise da água durante a fotossíntese. Tem questão que cai em vestibular de vez em quando. Eles perguntam, da onde vem o hidrogênio? Que o vegetal pega na fotossíntese através da fotólise da água. Certo? Tranquilo? Gente, vamos ver como é que ocorre o ciclo do carbono. Tá? O carbono é incorporado à matéria orgânica através da fotossíntese também, pelos organismos autotróficos. O que o organismo autotrófico faz? Ele vai aprisionar, absorver o gás carbônico que está solto na atmosfera. Tranquilo? Quando ele pega esse gás carbônico, ele começa a sintetizar matéria orgânica a partir dele. Tá? E essa matéria orgânica dos vegetais, ela começa a passar para os consumidores, decompositores, tá? Através da cadeia alimentar. Tá? É desse jeito que ela passa. Então, o gás carbônico, ele é absorvido durante a fotossíntese e olha para a reação que ocorre. Esse gás carbônico vai reagir com a água, na presença de luz e clorofila, e vai produzir compostos orgânicos, glicose e oxigênio, certo? Então, como que o carbono é incorporado à matéria orgânica? A partir do gás carbônico, certo? É a partir do gás carbônico que o carbono vai formar os compostos orgânicos, tranquilo? Bom, vamos partir para o ciclo do oxigênio. Esses ciclos do oxigênio e do hidrogênio tem muita coisa a ver. Tudo ocorre através da fotossíntese, né? O que ocorre na fotossíntese? Mesma coisa, né? A planta vai absorver a luz solar através da clorofila. E quando absorve a luz solar, a energia do sol, da luz, o que vai fazer? Vai quebrar a molécula de água outra vez. Vai fazer a fotólise da água. Quando ele faz a fotólise da água, a água é liberada para o meio ambiente. É assim que forma o oxigênio, certo? Então, olha só. Aí, nós temos o oxigênio molecular. Esse oxigênio molecular é o O2, né? O oxigênio molecular, ele é o segundo componente maior, né? Maior quantidade na atmosfera, mais abundante na atmosfera. Ele está na atmosfera numa proporção de 21%. 21% da atmosfera é de oxigênio. Tem gente que acha que o oxigênio é o maior composto que tem, não é. Vamos ver agora mesmo que é o nitrogênio. Tranquilo? Então a proporção dele é de 21%. E ele é consumido depois. Como que o oxigênio é consumido? Ele é consumido em várias vias. Primeiro, respiração de animais e vegetais. Né? Para que a gente respira? Para que a gente absorve o oxigênio? Para produzir energia.
A planta também respira, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, olha só, quando a gente está respirando, a gente está absorvendo oxigênio. Esse oxigênio, ele penetra dentro do nosso organismo, ele vai chegar até a célula. Lá dentro da célula tem uma organela chamada mitocôndria. Lá dentro vai haver o encontro do oxigênio com a glicose. O que acontece? O oxigênio vai oxidar a glicose, vai reagir com a glicose, vai queimar a glicose, vai haver uma combustão orgânica, certo? Lá dentro da mitocôndria, vai produzir energia. Essa energia vai ficar acumulada, depois nós vamos ver em forma de ATP. Quando eu estiver vendo biologia molecular com vocês, vou mostrar. Tá? Essa energia fica acumulada lá. E o que nós vamos liberar para o meio ambiente? Gás carbônico. Pela combustão orgânica, tá? E tem a combustão de materiais, né? Através da combustão de materiais também, nós vamos consumir grande quantidade de oxigênio. Ô, gente, um local que está pegando fogo, vai imaginar que está pegando fogo na sua casa, na cortina, qualquer coisa. Tem gente que a primeira providência é jogar água no fogo. Está errado. O que você vai fazer? Você vai abafar o fogo. Por que você abafa o fogo? Quando você abafa o fogo, todo o oxigênio que está ali em volta desaparece. O fogo acaba. O oxigênio, ele alimenta o fogo. Alimenta a combustão. Se não tiver oxigênio, não tem fogo. Certo? Só pega fogo por causa do oxigênio que está ali em volta. Então toma cuidado. Quando você abafa, você acaba, é claro, se for um fogo pequeno, né, gente? Se for um fogaréu enorme, você não vai jogar um pano nem nada, porque não queima tudo, né? Tranquilo? Então, ó, pela respiração você consome, produzindo energia. Combustão, queima de floresta, tudo, né? Vai consumir muito oxigênio, certo? E vai produzir gás carbônico, né? Aí vem o efeito estufa por causa disso. Bom, ele vai ajudar a formar o gás ozônio. Isso nós já vimos na aula passada. Como que o oxigênio é gás para formar o gás ozônio? O que eu expliquei para vocês da camada de ozônio? Né? A atmosfera, ela apresenta 4 camadas. Tem a troposfera, tem a estratosfera, mesosfera, né? E tem a termosfera, que é a última. Tranquilo? Aonde está localizado a camada de ozônio? Ela está localizada na estratosfera, acima da troposfera, tá? É aqui que está a camada de ozônio. Como que ela forma? Ó, a estratosfera, gente, ela está a 30, 40 quilômetros da superfície do solo, certo? Ela está bem próxima do Sol. Como tem muito oxigênio ali, o que os raios solares fazem? A molécula do oxigênio, ela é diatômica, não é isso? Não é O2, é diatômica. Os raios solares quebram a molécula de oxigênio. Quando quebra, gente, quando um composto é quebrado, ele transforma em íons, certo? Fica igual um fio elétrico, porque eles têm carga elétrica, tranquilo? Então, esses íons, ficam os oxigênios tudo livre, eles agrupam novamente, em vez de formar O2, eles formam O3. Aí eles formam a camada de ozônio. Muito importante, porque nós já vimos, né? A camada de ozônio vai filtrar os raios ultravioleta, impedindo que ele cause problemas na Terra. Então o oxigênio é consumido também para produzir o quê? O gás ozônio. Olha só, consumido na respiração de animais e vegetais, na combustão, né? Na queima de materiais, na formação do gás ozônio e por último no solo. O oxigênio reage com os metais do solo e forma óxido. Forma óxido de alumínio, óxido de ferro, de cobre, tá? Tudo através do oxigênio. Vocês estão vendo como é que o oxigênio é importante? Tá? Ele é importante para a respiração dos organismos aeróbicos, nós, por exemplo, né? Muito importante.
Ele vai ajudar o nosso organismo a produzir energia através da respiração, tá? Ele é utilizado em combustão, formação de gás ozônio, tá? E combinação com metais. Tranquilo? Agora tem um porém, para a gente encerrar sobre o oxigênio. O oxigênio teria desaparecido completamente da atmosfera, tá? Como? Se não fosse o contínuo reabastecimento promovido pela fotossíntese. A fotossíntese está abastecendo constantemente oxigênio na atmosfera. Como que esse oxigênio vem? Olha só, o principal produtor de oxigênio no mundo é o fitoplâncton. Fitoplâncton marinho. São as algas unicelulares. Elas são, ó, cuidado com esse prova, hein? Pulmão do mundo. Aí fala o pulmão do mundo é Amazonas. Não é Amazonas. Lá não tem nada a ver com o pulmão do mundo. O pulmão do mundo é o fitoplâncton marinho. Vamos ver por quê? O que você tem mais? Você tem mais terra ou água? Continente ou mar? Você tem 25% de terra e 75% de água, de mar. Imagine esse 75% todo coberto por algas microscópicas, unicelulares, produzindo oxigênio. Elas estão na superfície da água, elas produzem esse oxigênio e lançam esse oxigênio na atmosfera. E vem parar no continente, vem parar na Terra. Então, o pulmão do mundo, gente, é o fitoplâncton marinho. Não tem nada a ver com floresta amazônica, que eles falam por aí. Ah, mas não tem muita importância. Tem pouca importância a Amazônia. Por quê? Gente, os vegetais, eles respiram também. Eles precisam do oxigênio. Boa parte daquele oxigênio produzido no Amazonas é consumido por ali mesmo. Olha a quantidade de floresta que tem ali. Certo? Então, o pulmão do mundo é o fitoplâncton marinho. Bom, agora nós vamos entrar no ciclo do nitrogênio, gente. Ele é complexo. Eu vou procurar simplificar o máximo que eu puder para vocês, tá? Por que o nitrogênio é importante? Vamos ver primeiro a importância do nitrogênio, depois nós vamos entrar no ciclo dele, tá? O nitrogênio é importante porque se não existisse nitrogênio, não tinha proteína, não tinha o nosso organismo. Nosso organismo tem proteína para todo lado, cabelo, pele, osso, tudo, e os vegetais também. Ele produz aminoácidos. O aminoácido é a menor parte, é a unidade de uma proteína, tá? O nitrogênio produz os aminoácidos para sintetizar proteínas. Outra coisa que o nitrogênio faz, ele produz os nucleotídeos. O que é nucleotídeo? É a unidade do DNA, do RNA, que são os ácidos nucleicos, certo? Através nós vamos estudar isso em biologia molecular, certo? Como que é formado o DNA ou RNA? Através das bases nitrogenadas, que nós vamos ver mais tarde. Então ele é importante, ele entra na formação de proteína, do DNA, tá? Ele é utilizado na agricultura, depois nós vamos ver como, certo? Para produzir também proteínas. Ele é utilizado, gente, para produzir fertilizantes, tá? Eles vão bombardear o nitrogênio, depois nós vamos ver, com raios cósmicos, tá? Com relâmpagos, raios. Eles pegam essas cargas elétricas fortes para poder quebrar o nitrogênio, que ele é uma molécula bipolar, né? Ela é diatômica. Quebrando ela fica ionizada. Ela ionizada é fácil de poder fixar ela. Então vamos ver como é que ocorre esse ciclo todinho. O nitrogênio, gente, é um gás presente na atmosfera em 79%. 79% da atmosfera é formada de nitrogênio. Então o gás mais abundante da atmosfera é o nitrogênio, tá? Nós vimos que o oxigênio é 21% e o nitrogênio é 79%.
Apesar disso, ele não é utilizado diretamente pela maioria dos seres vivos, tá? Por quê? O aproveitamento do nitrogênio pelos seres vivos depende de sua fixação. Ele tem que ser fixado, tá? Eles têm que capturar ele no meio ambiente, fixar ele, tá? Para poder trazer ele para a matéria orgânica. Então tem dois tipos de fixadores. Os biofixadores, bio vem de vida, né? E por radiação. A radiação é utilizada mais em escala industrial. Biofixação é o que é mais importante. Essa aí é feita por bactérias. Tem duas bactérias que atuam na fixação do nitrogênio atmosférico. As bactérias e as cianobactérias. Elas são importantes. Então, gente, a biofixação é feita por bactérias e cianobactérias, tá? Aonde que a gente encontra essas bactérias? Ou elas estão livres no solo, ou elas estão em raízes de plantas. Que plantas são essas? São as leguminosas. As plantas leguminosas, elas têm na raiz dela um nódulozinho, certo? E ali dentro tem uma bactéria chamada Rhizóbio. Aquela bactéria, ela vai fixar o nitrogênio do ar, certo? Que plantas são essas? As leguminosas. O feijão tem esse tipo de raiz, tá? O alfafa, ervilha e a soja. Feijão, alfafa, ervilha e a soja, elas são plantas leguminosas. Elas têm na raiz dela, né, bactérias. Então, tem bactérias associadas à raiz. São chamadas de bacteriorrízidas. Bacteriorrízidas são plantas que têm essa bactéria na raiz. Tranquilo? Bom, qual a finalidade dessa fixação? É pegar o nitrogênio molecular e transformar em íons amônio, certo? Íons amônio. Então, vamos ver como é que formam os íons amônio, tá? Então, ó, quando essa fixação é feita pelas plantas leguminosas, o que vai acontecer? O nitrogênio vai direto para dentro da planta, tá? E lá dentro da planta, ela vai produzir amônia e vai produzir o quê? Aminoácidos, que é a unidade da proteína, e vai vai produzir nucleotídeos, que é a unidade do DNA e do RNA. Então, as bactérias que estão associadas à raiz, elas vão produzir nucleotídeos e vão produzir aminoácidos quando absorve o nitrogênio, tá? Da atmosfera, para produzir DNA e RNA. Tranquilo? Bom, aí é direto. Essas que estão associadas à raiz, o nitrogênio entra direto dentro da planta e já vai produzir aminoácidos e ácido nucleico. E as bactérias do solo? Já é mais sofisticado, tá? Primeiro, o que vai ocorrer? No solo, tem as bactérias decompositoras. O que as bactérias decompositoras fazem? Elas vão decompor os compostos orgânicos nitrogenados. Faz a decomposição deles, certo? Que compostos são esses? O humus da terra. O que é humus da terra? É aquela terra preta, gente. É a terra própria para a agricultura, tá? Aquele humus vai decompor também a ureia e vai transformar isso em amônia, tá? Transformando em amônia, o solo fica cheio de amônia, então. Eles estão fazendo isso no solo. Quando essa amônia entra em contato com a água, ela produz um hidróxido. O hidróxido tem hidroxila. Quem já estudou um pouquinho de química sabe o que é.
Então vai formar hidróxido, tá? Esse hidróxido, ele vai sofrer ionização, aí vai quebrar. Quando sofre ionização, ele quebra. Lá na água, era a fotólise. Esses compostos, eles fazem ionização. Eles são compostos que estão ligados a íons, a cargas, certo? Então ele desfaz e produz o íon amônio. Então olha só, no solo as bactérias atuam sobre compostos nitrogenados, tá? Ao decompor, libera amônia, a amônia vai para o solo, forma hidróxido de amônia, que vai sofrer ionização, formando íon amônio. Aqui está aqui primeiro, ó, o íon amônio está aqui, ó. Agora mesmo vamos ver como é que faz isso aqui. Bom, esse íon amônio está no solo. E o que vai acontecer com esse íon amônio? Ele vai sofrer a ação das bactérias nitrificantes. Quem são essas bactérias nitrificantes? É Nitrosomonas e Nitrobacter. Tem duas bactérias que vai fazer a nitrificação da amônia. Nitrosomonas e Nitrobacter, tá? Então, o que acontece? As nitrosomonas, vamos ver como é que ela vai agir. Olha só, aqui está a amônia, tá vendo? NH3, reagindo com a água. Essa amônia foi decomposta, reagiu com a água, formou hidróxido de amônio. O amônio tem um hidrogênio a mais, tá vendo? Vai formar o hidróxido de amônio. Esse hidróxido de amônio vai ionizar, ele vai rachar no meio aqui. Quando esse hidróxido de amônio quebra, olha só, ele vai ficar para cá, formando íon amônio, NH4 positivo. E vai liberar para lá hidroxila. Isso aí acontece no solo, certo? Então, olha só, esse íon amônio, ele que vai sofrer a ação das bactérias nitrificantes, esse NH4+, certo? Quando eu falei sobre a quimiossíntese, essas duas bactérias, Nitrosomonas e Nitrobacter, elas vão fazer a quimiossíntese, certo? O que eu falei na quimiossíntese? Lá atrás, eu falei o seguinte, na quimiossíntese, não é utilizada a energia solar. Qual a energia que é utilizada na quimiossíntese? Oxidação de compostos inorgânicos, certo? Quem vai fazer essa oxidação de compostos inorgânicos? São as duas bactérias, Nitrosomonas e Nitrobacter. Vamos ver como é que ela vai fazer. As nitrosomonas, agora eu já vou para o quadro direto, através da reação. Olha só, as nitrosomonas, tá vendo? O que ela vai fazer? Vai oxidar o íon amônio. O que é oxidar? É reagir o íon amônio com oxigênio. Vai oxidar o íon amônio. Oxidando, as nitrosomonas vão formar o quê? Nitritos. Então, oxidou o íon amônio e produziu nitritos. Quando ele produz nitritos, libera energia. Olha onde vai essa energia. Vai lá onde está a água e o gás carbônico. E faz a reação dos dois. Olha a energia utilizada aqui, ó. Tá? E essa energia vai fazer com que 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água produzam glicose e liberam oxigênio para o meio ambiente. Isso aqui é uma quimiossíntese, gente. Olha a energia utilizada. Oxidação de compostos inorgânicos, que é o íon amônio, certo? Liberou energia, produzindo nitrito. E essa energia vai formar compostos orgânicos. Olha só, glicose mais molécula de oxigênio que é liberado. Isso aí é nitrosomonas que atuou. Mas tem a Nitrobacter, que agora pega esse íon nitrito, que formou aqui,
NO2 negativo, tá vendo? Esse nitrito vai sofrer oxidação também, através da bactéria Nitrobacter. A bactéria Nitrobacter, ela vai oxidar o nitrito e produzir nitrato. Quando ela oxida o nitrito e produz nitrato, ela vai liberar energia. A energia utilizada novamente vai pegar 6 moléculas de gás carbônico, 6 de água, e vai produzir o quê? Glicose, que é composto orgânico, mais oxigênio, que é liberado para o meio ambiente. Isso é quimiossíntese. Então nós temos as bactérias nitrificantes. Elas é que vão oxidar matéria inorgânica. Nós vimos aqui, ó. A primeira matéria inorgânica oxidada é o íon amônio, produzindo nitrito, liberando a energia. Segundo, os íons nitritos são oxidados pela Nitrobacter, vai produzir nitrato. A energia liberada pelas duas vai produzir compostos orgânicos. Isso chama quimiossíntese. Então a quimiossíntese não utiliza luz solar, não utiliza clorofila, certo? Igual os vegetais. Utiliza o quê? Substâncias inorgânicas oxidadas, certo? Para poder realizar a quimiossíntese. Bom, e daí? Daí é o seguinte: tanto os íon amônio como os nitratos, íon amônio e nitrato, tá? Eles vão ser absorvidos pela planta. Quando eles são produzidos pela planta, quando eles são absorvidos pela planta, ele começa a produzir aminoácidos e nucleotídeos. A unidade de proteína e a unidade de ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Tá? E como a gente obtém novamente o nitrogênio? Bom, esse nitrogênio vai passar para os animais através da alimentação, é claro, tá? E como que o nitrogênio retorna novamente ao ambiente? Aí é que tá, né? Vem um processo chamado de desnitrificação. Gente, o que acontece? Constantemente no solo está sendo produzido nitrito e nitrato. Essa oxidação acontece sempre. Nitrito e nitrato. Esse nitrito e nitrato, ele está sobrando no meio ambiente. Tem as bactérias nitrificantes, tá? Que decompõem esses compostos e transforma eles em nitrogênio molecular, que vai para o solo, que vai para a atmosfera e começa o ciclo todo de novo. Quando o nitrogênio vai para a atmosfera, ele é fixado novamente pelas bactérias, certo? Tanto pelas bactérias que estão no solo, quanto as bactérias que estão na raiz de leguminosas, certo? Entenderam como é que é o ciclo? Se não entenderam, gente, vocês dão uma olhada devagarinho que vocês vão passar a entender isso aí. Agora é o seguinte, tem que entender um pouquinho de química, né, gente? Tá? Tem que ter uma noção de química. Primeiro, saber o que é uma ionização. É uma quebra do composto. Como que quebra esse composto? Através de uma energia. Pode ser energia solar, pode ser outro tipo de energia, que nós vamos ver agora, tá? Bom, qual a importância do nitrogênio, então? De uma maneira geral. Na agricultura, qual a importância dele? Não está completo aqui não, porque faltou espaço. O nitrogênio, gente, na agricultura, como é que ele é utilizado? Em alternância de culturas. Quando que eles fazem alternância de cultura? Quando o solo está muito esgotado, é aquele solo que você planta e não nasce mais nada, ou desenvolve muito pouco a planta. O que é um solo esgotado? Aquele solo que você vai tirar muito nitrogênio dele. Se não tem nitrogênio, não vai formar aminoácidos. Se não vai formar aminoácidos, não vai formar proteína. Como que esse vegetal vai crescer sem proteínas? Olha o problema onde está. Então, eles fazem alternância de culturas.
O que eles fazem? Eles plantam aqui, ó, uma leguminosa, feijão, e aqui um trigo, não leguminosa, certo? O que essa não leguminosa vai pegar? Ela vai pegar o quê? O nitrogênio que está na raiz da leguminosa. Vai produzir amônia e essa amônia vai produzir aminoácido. Então aqui ele põe uma leguminosa, aqui uma não leguminosa, que é um trigo. Depois ele coloca outra leguminosa aqui, soja, por exemplo, tá? Aqui ele coloca milho e assim vai. Coloca uma leguminosa, uma não leguminosa. Isso se chama alternância de cultura, certo? Essas leguminosas vão conseguir fixar o nitrogênio, trazer eles para o solo, produzir amônia. Essa amônia vai ser absorvida pelas não leguminosas, começa a produzir aminoácidos e vão produzir proteínas. Vai fazer o vegetal crescer novamente, certo? Isso é muito utilizado em culturas, rotação de culturas. Isso chama adubação verde. Adubação verde é isso aí. E tem adubação química. O que é adubação química? Eles pegam um adubo sintético, produzido em laboratório, com nitrogênio, tá? Esse nitrogênio, ele vai produzir também amônia, tá? E vai fertilizar o local lá, né? De plantação. E tem uma outra aplicação industrial deles, muito importante, tá? É industrial. É a produção de fertilizantes. Como que eles produzem fertilizantes? Eles vão pegar pouca quantidade de nitrogênio e vão dar uma descarga em cima dele violenta, de raios cósmicos e até de o raio de chuvas, né? Eles pegam essa energia, relâmpago, quer dizer, desculpa, energia de relâmpago, de raios cósmicos, e descarrega em cima desses nitrogênios, tá? Estão no laboratório. O que eles fazem? Eles vão ionizar, vão quebrar as moléculas de nitrogênio. Ela é diatômica, então elas quebram, elas ficam eletricamente carregadas. Quando ioniza, eles ficam carregados igual um ímã, gente. Você já viu o ímã? Você chega o ímã perto do ferro e puf, gruda. Os elementos químicos ionizados ficam assim também. Como que a água encontra com o oxigênio para formar a água? O oxigênio encontra com o hidrogênio para formar a água. Eles estão ionizados. Quando um olha para o outro, né? É namoro, amor à primeira vista, né? Eles vão agrupar e vão formar o composto, certo? O nitrogênio ionizado, ele se torna um fixador. Aí você produz um monte de fertilizantes com ele. Você pega outra substância, vai fixar ele, certo? E ele vai o quê? Esse fertilizante vai fazer a planta crescer, desenvolver, como se tivesse, porque ele tem nitrogênio à vontade para eles, tá? Eles começam a desenvolver a partir desses fertilizantes. Então, o nitrogênio tem várias funções, então, utilizado na agricultura, em cultura, né? Na agricultura, com alternância, ele é utilizado, aí é o adubo verde. O adubo químico é quando você tem o adubo sintético, com nitrogênio. E por último, né? Isso aí, gente, é uma fixação aqui, ó, o químico. E para formar fertilizantes, a fixação é feita por radiação. Certo? Por radiação. Aqui não. Aqui é por biofixadores, né? Aqui é por radiação, tá? Então, aqui é por radiação, para produzir o adubo químico. E aqui é para produzir fertilizantes. Gente, até a próxima, então, tá? Nós vamos seguir com o resto da matéria para frente. Obrigado por tudo.